Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos fazer a análise completa e super detalhada. Nós vamos estudar a questão de número 133 do Enem Principal, Caderno Azul, ano 2021. Para quem é novo aqui no canal, os vídeos aqui são direcionados principalmente para aqueles alunos que gostam de estudar por questões. E quando vocês vão buscar uma resolução de uma questão do Enem na internet, no YouTube, você basicamente encontra a resolução. O que eu faço aqui no canal é um trabalho diferenciado, a gente estuda a questão. Então vocês vão perceber que cada questão resolvida é uma aula completa que você vai ter desse assunto, tá bom? Aproveita para maratonar as playlists aqui no canal, tá tudo dividido em playlists. Nós temos o Enem 2020, Principal, PPL, Digital, tem o Enem 2019, tem Enem 2018, então você que está estudando aí as questões de química do Enem, você vai encontrar uma análise bem detalhada. Vamos começar entendendo, galera, do que se trata essa questão e qual é a mensagem que eu posso deixar para vocês com relação ao que está sendo dito. Vamos iniciar com a leitura do enunciado. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. E aí vocês viram que foi dada então uma tabela com 5 dispositivos e a faixa de força eletromotriz dada em volts. Antes de nós continuarmos a leitura do enunciado, o Enem usa o termo aqui, força eletromotriz. Para simplificar, galera, a nossa conversa, o objetivo aqui é sempre simplificar, descomplicar. Quando ele fala força eletromotriz da pilha, ele está falando basicamente, algumas pessoas conhecem pela sigla DDP. A sigla DDP significa diferença de potencial elétrico ou simplesmente diferença de potencial. Você poderia chamar isso aqui de ΔE, tá? ΔE do equipamento, ou que é a diferença de potencial elétrico, é a mesma coisa, tá? Ou você poderia também chamar de voltagem. Algumas pessoas usam esse termo, que é um termo, apesar de ser menos técnico, ele é mais popular. A voltagem do aparelho, a voltagem, sabe? Então, muitas pessoas usam isso aí, só para vocês entenderem que, a grosso modo, eles querem dizer a mesma coisa. E aí, então, foi dado para a gente 5 dispositivos. Por exemplo, o relógio de parede, ele funciona com uma DDP variando de 1.2 a 1.5. Isso significa que a bateria ou a pilha que vai alimentar aquele relógio de parede, ela tem que ter essa faixa de força eletromotriz. Primeira coisa que eu já começo te explicando aqui, né? Porque lembra que as nossas resoluções, elas são diferenciadas, tá? Vocês estão vendo aqui que é uma faixa. Geralmente essa faixa acontece porque quando você instala uma bateria ou uma pilha num aparelho, essa voltagem ela não vai se manter constante ao longo de todo o funcionamento daquela pilha ou daquela bateria. Um exemplo, você comprou um aparelho eletrônico e esse aparelho ele requer uma pilha, uma bateria de 12 volts para funcionar. Vamos supor que esse aparelho seja uma lanterna, tá? Vamos fazer essa suposição. E aí você compra a bateria nova, bota lá, liga a lanterna, você vê que a intensidade de iluminação ela é muito alta, porque a pilha está nova. Só que à medida que essa pilha vai enfraquecendo, estou usando termos populares, você nota que a intensidade da luminosidade da lanterna também vai diminuindo. Por quê? O que acontece é uma diminuição da DDP daquela pilha. Então vamos supor que ela, quando nova, fornece ali 12 volts. Mas aí você vai usando a lanterna e cai para 11,8. Aí vai usando a lanterna, cai para 11,6, vai diminuindo a intensidade. Chega uma determinada hora que você vai ligar a lanterna e ela não vai mais acender. O que as pessoas usam em termos de palavreado popular? Ah, a pilha acabou, né? A pilha acabou, temos que trocar a pilha. Inclusive, galera, esse termo, se você levar ele para o lado científico, ele é considerado errôneo.
A pilha na realidade não acabou, ela ainda gera uma voltagem. Só que essa voltagem, ela não é a mínima suficiente para fazer aquele aparelho funcionar. Vamos supor, tá? Tudo que eu estou trabalhando aqui são suposições, que fique muito claro isso aí, tá? E eu estou sempre tentando trazer a linguagem técnica para a linguagem popular, para que todos possam compreender. Vamos fazer a suposição que aquela lanterna ela vai desligar, ela não vai conseguir mais funcionar quando essa DDP, quando essa voltagem chegar em 11,5 volts. Então tá lá em 12, a pilha tá zerada e tal, vai funcionando, 11,8, 11,6, 11. Chegou em 11,4, aí a lanterna não funciona mais. Aí a gente diz, a pilha acabou. Mas como eu falei para vocês, na realidade ela tá gerando ainda uma voltagem, mas uma voltagem muito baixa que não é suficiente para fazer aquele aparelho funcionar. Ficou claro isso, gente? Não quer dizer que nessa questão do Enem isso esteja explicando a faixa de voltagem, mas em muitos casos, em muitos aspectos práticos, de dar uma limpada aqui nas coisas para a gente continuar a nossa análise, em muitos casos práticos, essa é a explicação do porquê de uma faixa de voltagem, uma faixa de funcionamento. Então, o celular, por exemplo, ele precisa de 3,5 a 3,8. Quando você vê no indicador do celular que a bateria zerou, o que, que o celular faz? Ele desliga, né? Aí você tenta ligar ele uma vez, tenta ligar duas, ele não vai ligar. A bateria descarregou 100%? Teoricamente não, tá, galera? Porque o que acontece, mais uma vez, é que ela atingiu uma voltagem baixa suficiente e aí o sistema inteligente do celular detecta, pô, essa voltagem está muito baixa, não vamos ligar o aparelho para não gerar nenhum tipo de dano. Aqui é uma câmera digital, ó, funciona com uma voltagem um pouquinho maior, carrinho de controle remoto, notebook ou laptop, então cada aparelho tem uma faixa de voltagem. Considere que uma bateria é construída pela associação em série, opa, palavrinhas importantes aqui, ó, tá? Uma bateria é construída pela associação em série de 3 pilhas de lítio-iodo, nas condições padrão, conforme as semi-equações de redução apresentadas. Semi-equações de redução apresentadas. Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? Muito bem, vamos começar aqui então a nossa análise, né? Vamos começar como se já não tivéssemos dado várias informações já relevantes. Galera, primeiro ponto. O Enem foi muito legal nessa questão em ter falado semi-reações ou semi-equações de redução. Ele poderia não ter dito, ele deu a equação e deu o potencial elétrico dessa semi-reação. Mas como é que você bate o olho numa semi-reação e sabe que ela é de redução? Vocês estão percebendo aqui, ó, a posição dos elétrons na equação? Vocês estão vendo que os elétrons eles estão no reagente, né? Se o elétron está no reagente, quando você vê uma equação assim, x mais elétron produzindo y, eu te pergunto, o x ele está ganhando ou perdendo elétron? Professor, é óbvio, o x ele está ganhando elétron, beleza? Agora, se eu escrevo uma equação assim, ó, x virando y mais elétron, o x ele está ganhando ou está perdendo elétron? Professor, ele está perdendo elétron. Pois é. Quando o elétron vem no reagente, isso significa que o cara está ganhando elétron. Lembra que ganhar é sinônimo de receber elétron. E receber, galera, é sinônimo de... Estou escrevendo rápido aqui porque isso é só um garrancho, tá? Eu já vou limpar. Receber elétrons é sinônimo de redução. Então, você tem aí uma redução. Dica para lembrar, receber começa com re, redução começa com re. Então, receber elétron é sinônimo de redução. Tá? Então, realmente, essa reação aqui, gente, que vocês estão vendo, é uma semi-reação de redução porque o elétron vem no reagente. E, consequentemente, esse potencial, ele é um potencial de redução. Não foi falado, mas subentende-se pela lógica que se a semi-reação é de redução, o potencial igualmente tem que ser de redução.
E professor, e essa bolinha aqui em cima do potencial? Essa bolinha, galera, significa que esses potenciais eles são medidos em condições padronizadas de pressão, temperatura, enfim, condições ambientes padronizadas. Nada que vá afetar o andamento dessa questão, mas é apenas como eu posso dizer para vocês? É apenas uma formalidade, tá? Padrão que se segue. A mesma coisa é a reação aqui de baixo, tá, galera? A reação aqui de baixo, nós temos o elétron no reagente, o que significa que alguém está recebendo elétron, e receber elétron é sinônimo de redução, logo esse potencial também é um potencial de redução. Aqui, vocês estão vendo na equação de baixo que eu escrevi o cara perdendo elétron. Perder elétron é sinônimo de dar elétron. Dar elétron vai te lembrar oxidar, ó. Dar, oxidar. Então, o que é oxidar? É dar elétron. O que é reduzir? É receber elétron. Reduzir, receber. Oxidar é dar elétron. Entenderam a jogadinha de palavras? Isso para você nunca mais esquecer o que é reduzir e o que é oxidar. Professor, show de bola, eu consegui entender que essas duas equações aí que o senhor mostrou são duas equações de redução, porque os dois caras estão recebendo elétrons. Mas aí, professor, o cara falou que isso aqui é uma bateria. Bateria é sinônimo de pilha, tá? E, logicamente, que numa pilha ou numa bateria, uma espécie química tem que oxidar, a outra espécie química tem que reduzir. Não é verdade, professor? Sim. Você, para dar a equação global dessa pilha, inclusive nem está sendo perguntado isso, tá, gente? Inclusive que fique muito claro isso. Nessa equação, vocês estão vendo que não está... essa equação, ele não está dizendo quem vai oxidar e quem vai reduzir, tá? Mas, para dar a equação global, você precisa definir quem vai oxidar e quem vai reduzir. E como é que eu faço isso, professor? Olhando para os potenciais, tá, galera? Os potenciais, eles simbolizam uma vontade. Então, nesse caso, potencial de redução significa a vontade de reduzir do iodo. Qual é a vontade que o iodo tem de reduzir? Mais 0,54. Qual é a vontade que o lítio mais tem de reduzir? Menos 3,05. Quem tem maior potencial de redução numa pilha é o cara que vai reduzir, porque ele tem a maior vontade de sofrer redução, a maior tendência de sofrer redução. Ei, professor, então pera lá. Se o iodo é o cara que tem o maior potencial de redução, porque mais 0,54 é maior que menos 3,05, significa que essa primeira reação eu vou mantê-la reduzindo, não é verdade, professor? Sim. Primeira reação você vai manter ela reduzindo. Então você vai escrever I2 mais 2 elétrons, isso aqui produzindo 2I menos. Você vai manter essa reação como sendo uma redução, tá? Vou colocar mais aqui para cima, depois eu vou rabiscar umas coisas que eu vou precisar aqui de espaço, tá? Então, primeira equação, mantida redução, I2 mais 2 elétrons, produzindo 2I menos. E aí você coloca aqui, então, potencial de redução. Potencial de redução desta equação, mais 0,54 volts, beleza? Bom, numa pilha, numa bateria, um tem que reduzir, o outro tem que oxidar, obrigatoriamente. Se você escolher o iodo reduzindo, nós vamos então pegar a equação do lítio e nós vamos inverter para o lítio, então, sofrer oxidação. Invertendo a segunda equação, vai ficar lítio se transformando em lítio mais elétron. Perceberam que eu inverti a segunda equação? Bom, se eu invertir a segunda equação, esse potencial ele passa a ser um potencial de oxidação e não mais um potencial de redução, tá? E aí, quando você inverte uma equação, o potencial que era de redução vira potencial de oxidação e você troca o sinal. Esse menos vai virar mais, tá, galera? Então, vai ser mais 3,05 volts. E, professor, uma dúvida. Para eu resolver essa questão, eu precisava fazer tudo isso que você está fazendo? Obviamente que não, tá, galera? Eu estou dando uma aula para você dessa questão. Eu não estou fazendo a resolução meramente, tá bom? Deixando isso muito claro.
Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou somar as duas reações. Agora vocês sabem que para somar duas reações, eu preciso igualar a quantidade de elétrons, né? Aqui vocês estão vendo que o iodo ele está com 2 elétrons e o lítio só está com 1. Então, para igualar a quantidade de elétrons, a equação do lítio eu vou multiplicar ela por 2. Ó. Preciso multiplicar essa equação por 2 para na hora que eu somar as duas equações, ó, acontecer isso aqui. Deixa eu trocar aqui a cor. Para na hora que eu multipliquei por 2, ó, 2 elétrons daqui corta com 2 elétrons daqui. Aí, equação global. Equação global vai ficar I2 mais 2Li. Isso aqui está produzindo, lado direito, 2I menos mais 2Li mais. Pronto. Essa é a equação global aí da nossa pilha, da nossa bateria. E professor, tá, e aí para dar agora o ΔE dessa pilha? Muito bem, galera. Para dar o ΔE, aqui via de regra, muita gente faz um cálculo errado. Tipo assim, ó. Ah, professor, essa equação eu multipliquei por 2, então o potencial eu vou também multiplicar por 2, né? Isso é um erro fatal, galera. Fatal, fatal. Não façam isso, tá? Se você precisar multiplicar uma equação para igualar coeficientes, cortar alguma coisa, o potencial você não deve multiplicar por número algum. Não confunda isso aqui com lei de Hess, que eu já ensinei aqui no canal como é que faz. Lei de Hess é aquela da termoquímica, que você multiplica uma equação, multiplica também um ΔH. Só que aqui não é a lei de Hess. Então, essa multiplicação em nada muda esse potencial. Isso é muito importante. Você vai pegar agora e você vai somar esses dois números aqui, ó. Vai somar. Quanto é 3,05 mais 0,54? Isso aqui vai dar 3,59. É isso mesmo? É, né? 0 mais 3, 3. 5 mais 0 é 0. 4 mais 5, 9. Então, pronto. 3 pontos, dou uma ajeitadinha aqui. 3,59 volts. E essa aqui, gente, é a DDP de uma única pilha, tá? Isso aqui é uma DDP de uma única pilha ou de uma única bateria, tá? Que é, no caso, essa reação aqui, de um par de iodo e lítio, né? Uma única reação aí envolvendo o iodo e o lítio. Professor, tem uma outra maneira de calcular a DDP dessa pilha? Na realidade, você tem 3 maneiras para calcular esse ΔE. Essa que eu mostrei para vocês é uma delas. Uma outra forma de você calcular esse ΔE seria fazer o seguinte. Você pode calcular o ΔE usando uma equação universal para calcular ΔE, que é potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Essa equação aqui, galera, que eu escrevi, é uma outra forma de você resolver a mesma questão, tá? Ela é uma equação universal para calcular ΔE. Com ela, você pode calcular ΔE tanto de pilhas como de eletrólise. Você pode utilizar para as duas situações. E professor, mas como é que eu sei quem é cátodo e quem é ânodo? Vamos lá, vou ensinar para vocês aqui, ó. Cátodo é sempre o local onde ocorre a redução. E ânodo é sempre o local onde ocorre a oxidação. Ah, mas eu tenho que decorar isso, professor? Ó, dicasinha aqui, ó. Cátodo não começa com consoante, redução não começa com consoante também? Então, no cátodo sempre vai acontecer a redução. Lembra do macetinho consoante-consoante. Eu não sou muito fã de macete, mas para alguns casos isso aí ajuda sim. Eu não posso ser ignorante e dizer para vocês que o macete é uma porcaria que não presta, não. Para esse tipo de situação, para ajudar a lembrar, é válido sim, tá? E o ânodo sempre ocorre oxidação, porque repara que ânodo começa com vogal, oxidação também começa com vogal. Então é uma boa dica para você lembrar. Cátodo sempre redução, ânodo sempre oxidação. Nesse caso, então, adaptando a equação, galera, a gente vai ter ΔE é igual ao potencial de redução do cátodo. Quem é o cátodo? É quem está sofrendo redução. Quem está sofrendo redução, todos vocês lembram aqui da resolução anterior, que é o iodo, porque é o iodo o cara que está recebendo elétron. Então, ΔE vai ser o potencial de redução do iodo, que é
onde está ocorrendo o processo de redução, menos o potencial de redução do ânodo. O ânodo é o local onde ocorre a oxidação. Quem está sofrendo oxidação aqui, gente, é o nosso amiguinho lítio, né? Então, a gente vai colocar aqui o potencial de redução do lítio. Vocês perceberam que aqui eu coloquei o I2, porque na equação de redução, quem em tese sofre redução é o I2. No potencial de redução, vocês perceberam que eu coloquei lítio mais, porque essa equação, quando está no formato redução, no sentido redução, que é esse que vocês estão vendo, quem sofre redução não é o lítio, é o lítio mais. Então, na hora de escrever potencial de redução, eu escrevo lítio mais. Se eu fosse colocar quem sofre oxidação, eu colocaria lítio, porque seria a equação no sentido inverso, tá? Beleza. Mas isso aí é só detalhe de escrita, nada que vai influenciar na resolução direta da questão. Agora vocês perceberam que nesse caso, para calcular ΔE, eu não estou somando potenciais, eu estou subtraindo. E os dois potenciais são de redução. No exemplo anterior, eu não subtraí, eu somei os dois potenciais, mas um era de redução, o outro era de oxidação. Por isso que é muito importante você atentar para cada detalhe desta resolução. Sugiro depois, ao finalizar o vídeo, que você tente fazer em casa essas resoluções. Pega com calma e tenta fazer desses 3 jeitos que eu estou te ensinando, porque são 3 jeitos diferentes e na hora da prova você não pode misturar, senão já sabe que vai dar ruim, tá? Vamos lá. Potencial de redução do iodo. Qual que é o potencial de redução do iodo? Mais 0,54 menos da fórmula, potencial de redução do lítio mais, que é menos 3,05. E obviamente que vocês estão percebendo que pelo fato de menos com menos dar mais, o resultado vai ser exatamente o mesmo, ó, mais 3,59 volts. Chegamos então no mesmo resultado. Uma terceira maneira de você resolver, de você calcular esse ΔE, que é praticamente idêntico ao anterior, é você considerar que o texto da questão fala em bateria. Em todas as pilhas ou baterias, galera, o ΔE, ele é positivo, ele vai dar um valor maior que zero, porque isso significa que a reação é espontânea. ΔE maior que zero significa que a reação é espontânea. Então, isso quer dizer que para pilhas e baterias, na hora de calcular o ΔE, pilhas, baterias, células galvânicas, é tudo sinônimo, eu posso fazer a seguinte expressão: potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Já que essa diferença vai dar positiva, eu posso fazer simplesmente a diferença do maior menos o menor. Então, é chegar aqui, ó, quem é o potencial de redução maior? Qual desses dois números é maior? Professor, maior é 0,54. Então, subtrai o maior do menor. Reparem que vai dar exatamente o mesmo resultado, mais 3,59 volts. Mas que fique claro que essa terceira maneira de resolver é somente se você tiver a certeza que é uma pilha ou uma bateria. Vou até dar um destaque aqui, ó. Essa forma de resolver aqui, ó, é somente para pilhas ou baterias, que aí você tem certeza que a DDP é positiva. Aí você pode subtrair maior do menor. Essa expressão anterior aqui, potencial de redução do cátodo menos do ânodo, é uma fórmula mais universal de você calcular o ΔE. Professor, legal, então calculei o ΔE. Então, isso é a resposta? Não. Considere que uma bateria é construída pela associação em série de 3 pilhas. Associação em série. Galera, vocês já devem ter visto muitos aparelhos funcionando com 2 pilhas, né? Pega, por exemplo, e aí eu quero explicar para vocês o motivo disso. É bem simples. Por exemplo, você foi no supermercado e comprou uma pilha, né? Comprou lá uma pilha, beleza? Aí você viu que está escrito aqui no rótulo da pilha 1,5 volts. Aí você vai pegar, ligar algum aparelho, esse aparelho pede 2 pilhas dessa. Por quê? Quando você usa 2 pilhas no aparelho, você está fazendo uma associação em série dessas pilhas.
E na associação em série de pilhas, galera, a DDP ela se soma. Então quer dizer que se naquele aparelho você está usando duas pilhas iguais a essa, né? Essa pilha também é de 1,5 volts, você vai somar a DDP das duas pilhas e você vai ter um funcionamento total, uma DDP total de 3 volts. Ah, professor. Então significa que se ele está fazendo uma associação em série de 3 pilhas, vale inclusive destacar que não é a primeira vez que o Enem cobra associação em série de pilhas, já cobrou uma questão, inclusive questão bem difícil, eu não vou lembrar agora o ano, mas tem resolução aqui no canal, tá gente? Tem a resolução detalhada dessa questão, que era uma que ele mostrava os recipientes e tudo mais. Se ele fala associação em série de 3 pilhas, o que você vai fazer aí? Ó? Você vai pegar DDP da tua pilha, 3,59 volts, e você vai, meu querido aluno, multiplicar isso aqui por 3, porque é como se você estivesse fazendo a associação em série de 3 pilhas. É como se você tivesse 3 pilhas de 3,59 volts, beleza? Bom, 9 vezes 3 vai dar 27, aqui vai 2. 5 vezes 3, 15. 15 com 2 vai dar 17, aqui vai 1. 3 vezes 3, 9 e com 1, 10, né? Então, nós vamos ter uma DDP total aqui, galera, de 10,77 volts. 10,77. Isso significa, então, que esse aparelho, para ele funcionar, a faixa de voltagem dele tem que estar ali pegando 10,77. Reparem que o relógio de parede, ele usa uma voltagem muito baixa, né? Então, utilizar uma pilha com uma DDP muito alta para um aparelho de voltagem muito baixa pode até danificar o aparelho. A mesma coisa é o celular, tá, galera? Que trabalha de 3,5 a 3,8. A câmera digital de 767,8. Agora, olhem um carrinho de controle remoto, ó, 10,5 a 10,9. E o 10,77 está justamente nessa faixa, neste intervalo. Então, o carrinho de controle remoto ele vai funcionar muito bem com essa pilha. O notebook ou laptop ele já precisa de uma voltagem bem maior, 19, e essa nossa pilha ela vai fornecer apenas 10 volts, não seria útil para o funcionamento deste aparelho. Beleza? Galera, gostaram da aula? Vocês perceberam, não é? Eu poderia ter resolvido essa questão de uma forma muito mais rápida, mas como eu falei para vocês, o objetivo aqui do canal é trazer o conteúdo envolvido. Essa questão fala sobre pilha, cálculo de DDP, ele nem pediu equação global, mas eu coloquei a equação global para vocês, mostrei 3 maneiras diferentes que você pode usar na hora da prova para calcular DDP, você escolhe a que for mais interessante para você e a gente de quebra também teve aí uma ideia do que é a associação em série de pilhas, tá? Com essa questão de número 133, galera, eu fecho a playlist de análise completa das questões de Química do Enem de 2021, prova principal, caderno azul. Claro que ainda virão pela frente aí, dependendo da data que você está vendo esse vídeo, de repente está até pronto já, a Enem PPL, também de 2021, e Enem Digital, também de 2021. Tudo separado em playlists para que você, meu querido aluno, possa estudar da melhor forma possível. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, eu vou pedir apenas, meu querido aluno, que humildemente você deixe o seu like, deixe um comentário para ajudar no engajamento desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. O que vocês acharam desse tipo de resolução? Gostaram? Fez sentido? Tem alguma coisa que vocês querem complementar aqui nessa resolução? Pode colocar aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar com seus amigos que vão fazer a prova do Enem também, que certamente esse material é riquíssimo e vai ajudar bastante. Eu vou ficando por aqui, fechando essa playlist do Enem de 2021 principal e muito em breve voltando com vocês aqui para mais questões do Enem. Um abraço a todos, galera, e até a próxima. Valeu!